Olá, queridos, boa noite. De novo aqui na nossa quarta-feira, agora no nosso novo horário, 7h30 da noite, porque o horário ficou mais tranquilo para as pessoas poderem nos acompanhar ao vivo, poderem participar, falar, estar junto a nós, porque ficou mais fácil, chegam das suas atividades, já estão mais tranquilos, então foi muito agradável, realmente nós sentimos que foi mais proveitoso esse horário 7h30, tá? Então, vamos mantê-lo. Estamos gostando muito, espero que vocês também estejam gostando desse horário, que essa meia horinha faz realmente uma enorme diferença, né? Então, boa noite, meus queridos. Na santa paz de Deus, na santa paz de Jesus, vamos iniciando, né? Já estamos, aliás, meando essa semana, com muitos proveitos, tivemos trabalhos muito bons essa semana lá no santuário, são trabalhos fechados, de orientação, de mensagens, recebemos 2 mensagens maravilhosas, inclusive o cerne dessas mensagens será a nossa conversa na noite de hoje. Espero que vocês gostem, porque tudo que a gente pode, nós vamos dividir com vocês, tudo que a gente recebe, tudo que nos é dado, tudo que nos é ensinado, nós temos a proposta, a obrigação moral de compartilhar. Então, dando para compartilhar com vocês, assim fazemos, né? Eu não tenho como ler aqui as mensagens por questões de instrumentos, porque o instrumento onde a mensagem está é o que está gravando a nossa conversa, né? Mas assim que der, eu já me programei para em algum momento publicar no próprio Face do Santuário uma ou outra dessas mensagens. Mas aguardem com muito carinho, porque nós estamos organizando, estamos agora codificando, organizando e preparando esse livro, porque nós queremos publicar todo esse trabalho, né, junto ao santuário, com a espiritualidade do santuário, com os amigos que vêm ao nosso santuário, espíritos convidados pela falange do nosso mentor, né, pela falange de Jesus, que envia muitos missionários para nos ensinar, para nos trazer conhecimento, para nos trazer acalanto. Então, a gente vai fazer essa publicação, né? Na realidade, será da casa do santuário 2 publicações, no sentido de que teremos uma publicação técnica, uma publicação, como é uma casa de cura, de medicina espiritual, que esse é o termo correto, porque cura é a decisão íntima, né? Medicina espiritual, então nós temos muitas instruções, muitos esclarecimentos, muito ensinamento dos mentores desse tipo de trabalho, que nós temos gravado e anotado assim, já há algum tempo, já há alguns anos, e também para publicar, para fazer uma publicação técnica sobre a medicina espiritual, né? Bom, vamos ver, mas isso aí está ainda em ideia, está indo em caminho, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então vamos lá ao nosso assunto da noite de hoje. Nós vamos falar sobre o segundo específico, ou o segundo da decisão mais importante, quando o segundo que muda toda a nossa estrutura, que muda todo o processo da nossa vivência encarnatória e o que vem depois, ou seja, aquele que estabelece o nosso futuro, ou seja, daquele segundo à frente, quando nós aproveitamos e entendemos essa oportunidade e tomamos conta desse segundo da forma correta, ou quando deixamos passar. E o que isso vem para nós, e o que isso nos acarreta na vivência posterior a esse segundo perdido, né? Digamos assim. Então, a mensagem que veio para nós foi de um espírito contando uma experiência que ele passou, que pela perda de um segundo específico, quando ele recebeu o convite de Jesus para acompanhá-lo e ele não foi,
né? E ele não foi. E aí esse espírito adentra anos depois, muito tempo depois, o mundo espiritual, carregando consigo culpa, uma culpa muito grande, né? Porque ele acreditava, depois na estrutura da mente dele, pela consciência daquele segundo perdido, daquela decisão tomada naquele segundo, daquela oportunidade, que o que ocorreu depois com Jesus, com os discípulos, havia passado para ele como se ele tivesse tido uma responsabilidade sobre aquilo, né? Porque o motivo dele não ter seguido Jesus foi porque ele sabia que Jesus, o peregrino, estava incomodando muitas pessoas e que aquilo podia gerar um resultado que não fosse bom. Então, quando houve, né, o processo todo do julgamento, né, e da condenação de Jesus, da procura incessante pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos e tal, a ponto de Pedro negar ter conhecido o próprio Cristo, e todo aquele processo da Bíblia que a gente conhece, essa pessoa, esse espírito, sentiu-se culpado, né? Então ele desencarna levando culpa, uma culpa que o levou para uma região umbralina muito densa, e ele ficou lá muito tempo, que ele também não sabe descrever quanto tempo. Em função disso, ele depois é resgatado, né, pelo próprio Jesus, embora ele afirme não tê-lo visto, mas tê-lo sentido, né? E foi levado às paragens melhores e para recuperar-se e depois voltar a receber então o outro segundo da vida, que foi na espiritualidade, quando Jesus novamente o convida a segui-lo, né? E ele então aceita o convite e vem a ter, depois disso, várias encarnações com muitas dificuldades, como apóstolo, como sacerdote, como padre, como bispo, como mendigo, como ele mesmo falou, e por fim, a sua última encarnação no Brasil como um espírita aqui nas terras brasileiras. E ele vai narrando isso e vai mostrando a gratidão que ele sente pela a segunda oportunidade, pelo momento seguinte, que apesar que ele foi de novo chamado a esse segundo, que é o que rompe tudo, né? Então, o que ele fala é assim, não percam nunca o segundo necessário, o segundo essencial, que é aquele que vai transformar a sua encarnação, que vai transformar o espírito e vai levá-lo a vivências futuras já no resultado dessa transformação. Então, assim, parando para entender, né, a mensagem trazida, a gente sabe que a vida é uma sucessão de segundos determinantes e que é uma sucessão encadeada de opções que a gente toma, né? Então, nós estamos tomando decisões todo instante, né? Quando acorda, quando decide o que vai tomar no café da manhã, que roupa que vai colocar, o que vai fazer naquele dia, como que vai se comportar com as pessoas, até as reações emocionais que a gente tem, tudo passa pela nossa decisão íntima, né? Ou muito consciencial, aquela assim, eu vou tomar leite ou café, ou você brigar ou não com uma pessoa quando se sentir afetado por alguma razão. Então, tudo isso são os nossos segundos, assim, né, entrelaçados nessa corrente que é a nossa vida. Então, a gente está o tempo todo tomando decisões e fazendo opções, né? E aí, mas o que eles estão nos dizendo
é que existem aquelas opções, aquelas decisões que são oportunidades que, perdidas, mal aproveitadas, tornar-se-á mais difícil a nossa, aquela experiência encarnatória. É como se aquela oportunidade que está ali viesse para nos dar, ela vem agregada a ela um degrau, que a gente, uma vez aceitando subir, nós estamos indo num caminho melhor, né? Então, no caso desse espírito, no primeiro momento ele não segue Jesus, né? Por medo, porque sabia que aquilo ia ser problema e não quis se comprometer, né? Mas no segundo momento, lá na erraticidade, no mundo espiritual, no meio de um sofrimento absoluto, de uma situação de culpa absoluta, Jesus volta até ele e faz de novo o mesmo convite: siga-me. Então ele ali decide que seguirá, né? Que ele compreende que ele está recebendo aquela mesma oportunidade de novo, mas num átimo de tempo totalmente diferente, né? Porque ele passou muitos anos, não sei nem se alguns séculos, na erraticidade, numa região umbralina terrível, para poder compreender a perda daquele segundo, né? Então, assim, a perda daquele segundo significou, gerou a ele muito mais questões muito mais difíceis, muito mais complexas dentro da estrutura dele, se ele tivesse tomado ali a decisão de sim, seguirei, né? Mas é tal história, nós somos assim, né? Nós temos o livre-arbítrio e o direito de fazer as nossas opções, né? Mas o que a gente tem que entender, que embora e sempre todas as nossas opções gerem consequências, e às vezes consequências muito difíceis, não só para nós, porque se fosse só para nós também, na boa, a gente vai ter que ir lá e responder, mas a gente vai lá responder por nós e vamos responder por aqueles que afetamos com as nossas decisões, né? Então, assim, que a gente vai responder, que a gente aprende com esse processo todo, não tem a menor dúvida, mas é importante entender que a oportunidade, ela volta, só que ela vai voltar numa outra situação e talvez numa condição mais difícil, né? Porque quando a gente perde o que eles denominam do segundo decisivo da nossa vida, a perda desse segundo não é uma tomada de decisão equivocada que você possa ir ali rapidamente resolver. Não, é aquela oportunidade decisiva, é aquele segundo decisivo da nossa existência. Então, o que eles falam é que todos nós temos segundos decisivos em nossa existência e a perda disso, a não percepção disso ou a perda disso conscientemente gera-nos consequências que evitadas seriam se tivéssemos percebido esse segundo decisivo e a proposta que esse segundo decisivo está nos oferecendo, né? Então, assim, aí segue adiante, quando ele fala de todo esse processo, da segunda oportunidade, da transformação que teve na vida dele e que ele leva esse testemunho às pessoas para que elas entendam. Aí ele completa: tudo na vida é um segundo, tudo é um segundo, né? Então, o momento que nós estamos agora também é um momento, é um segundo, né? Tudo é um segundo. E que tudo passa. E que o segundo seguinte que vem anexado a esse tende a vir trazendo transformações que vão nos levar para melhores caminhos, né? Então, assim, mesmo que a gente esteja perdendo, como já devemos ter perdido inúmeras vezes, esse tal segundo decisivo, e é por isso que a gente vai patinando, sempre aparece, sempre nos é ofertado, sempre nos é dado pela
espiritualidade superior por Jesus e por Deus, a corrigenda daquele segundo decisivo, né? Às vezes no segundo seguinte, né? Então, a gente sempre tem a oportunidade de consertar isso aí, né? Recebendo de novo essa oportunidade que foi perdida no tal do segundo decisivo. Então ele fala tudo é isso. Calma, porque tudo passa, tudo se transforma, tudo está dentro dessa linha conectada e interligada dos segundos de todas as nossas existências. E aí vovô, nosso mentor, completa isso depois, e aí chamou-nos muito a atenção e até chegou a doer, sabe? Doeu muito no nosso coração, porque ele fala assim, tem épocas da nossa vida que ele vai pegar, na realidade abrindo parênteses, ele vai pegar o cerne daquela mensagem no sentido de dizer, o sentido de nos mostrar o quanto que nós temos aceitado ou não o nosso segundo decisivo, que deu a entender de forma muito clara que esse segundo decisivo trata-se de uma decisão íntima do Espírito nossa, se somos ou não cristãos, no sentido não pela crença estática, mas no sentido da moral que representa, né? Então, assim, por quê? Porque a história toda vem pelo segundo daquele espírito que hesitou, que recusou o convite de seguir a Jesus numa primeira instância e que aceitou o convite de seguir Jesus numa segunda instância. Então ele vai abordar nessa linha, né? Então deixando-nos claro que nós somos chamados, digamos assim, a seguir o Mestre Jesus, ou seja, a sermos cristãos, ou seja, a sermos bons, a sermos pessoas de moral equilibrada, de pessoas que façam bem, de pessoas que pratiquem a caridade, de pessoas que amem o seu próximo, todo instante. Então, esse segundo aparece em nossa vida em vários momentos da nossa existência e que nós certamente já devemos ter perdido muitas vezes isso aí, né? E que, obviamente, os primeiros convites vêm pelo amor, pela alegria, pela simpatia. Já os convites posteriores vão vir e nós vamos perceber no aprendizado pela dor, porque a gente só tem essas duas formas de aprender. Não tem jeito. Ou a gente aprende pelo amor, de forma desprendida, doada, não é? E inteira para o nosso próximo, ou a gente vai aprender pela dor. Vai vir coisas que vão nos desequilibrar, que vão fazer sofrer, que vão dar sentimentos para nós muito terríveis, né? Difíceis, e que a gente, superando isso, vai conseguir, aí vai ter que trabalhar toda uma estrutura emocional e psíquica para ver aquela oportunidade, de novo, aquele segundo decisivo que está ali, né? Que é o caso que esse espírito nos narra. Enquanto ele viu Jesus face a face, ele recusou, por uma série de razões, por medo, enfim, mais por medo, como ele mostra, medo de seguir uma pessoa que não era, assim, benquista dentro da estrutura social, né? Então que isso poderia gerar problemas para ele, para a família dele, porque ele era um homem de posses e tinha todo uma grande quantidade de situações sociais que ele não queria perder. Então ele nega. Aí quando ele está naquele abismo profundo, né? Lá no umbral profundo, como ele mesmo fala, muitos anos, cego, fétido, doente, andrajante, tudo, assim, disse que era uma situação que era insuportável, o seu próprio cheiro, a sua própria estrutura, ele sente de novo a mão que o havia acolhido, né, que o havia tocado enquanto ele encarnado era, e ele pressente ser a pessoa de Jesus, né?
que simplesmente dá um choque de energia nele, desconcerta ele e retira ele daquele umbral. E ele não chega a ver, né, Jesus nesse segundo momento. Então, ele é levado por um local de repouso para se refazer, e depois de muito tempo ele é acordado, né? Ele sai do topor do tratamento e já consciente, já enxergando, se vendo limpo e etc. Ele vê ele narra uma linda mulher que sentou-se ao lado dele na cama e diz assim: vamos, Jesus quer falar com você de novo, né? E aí ele então é levado, e ele não sabe nem explicar como, à presença de Jesus, que simplesmente diz a ele que parasse, que saísse daquele estado onde ele estava emocional, da culpa, que ele saísse daquilo porque ele estava bem, que não tinha por que ele não estar, né? Então, que ele ficasse bem, né? E convida-o a seguir novamente. E aí, então, ele é preparado para suas futuras encarnações como um seguidor do Cristo, como um representante do Cristo, e pelo que deu a entender, exercitando em várias crenças. Então, ele foi bispo, ele foi padre, ele foi um sacerdote de uma outra religião que não católica, até que por fim ele veio na sua última encarnação, século passado, como espírita aqui no Brasil, né? Então, nesse contexto, o vovô nos alerta: olha, esse segundo, né, decisivo, que se traduz no convite de Jesus para sermos melhores, ou seja, para segui-lo pelo caminho da paz, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, né, vem muitas vezes para nós de forma muito tranquila, e que nós ainda presos, né, a nossa materialidade, a nossa inferioridade, né, e aos nossos senões, nós acabamos por negar o convite, e essa negação gera-nos à frente, né, questões que vamos ter que tratar, né? Porque aí presos, né, é até a história, se você não segue o Cristo, você segue o quê? Então é esse o quê que a gente não percebe, mas que é presente. Então esse o quê que a gente segue é que nos leva às depressões, às doenças, né, aos processos de desequilíbrio de todas as ordens, de todas as grandezas, de todos os jeitos, e nós vamos então nos refinizando nessa dor, vamos nos refinizando nesse processo, mas lá dentro da nossa estrutura física está ali pulsando o alerta, que é a causa desse processo todo, né? Então a gente acaba atribuindo, né, a gente acaba construindo na nossa estrutura mental, psíquica e emocional a culpa. É aí daí que a culpa vem. A culpa não é porque a gente traduz ela em coisas mais corriqueiras da nossa vida, mas a culpa humana, tá? Ali a base estrutural dessa culpa que a gente carrega, que a gente nem sabe às vezes o que é, nem como, está nisso aí, na negação do bem, não é? Aí, o Cristo vem na representação do divino, na representação do bem. Então, nós, quando negamos segui-lo, estamos negando isso, estamos negando seguir o bem, estamos negando seguir o caminho que nos levaria a Deus. E essa culpa a gente leva o tempo todo, feito aquele filho que faz tudo com o pai, toda a malcriação com o pai, apronta com o pai tá lá e ele vai levando aquilo. Poxa, chega um momento da vida dele que fala: eu não devia ter feito aquilo com meu pai, por que eu fui grosso com meu pai naquele momento? Então, essa é a culpa que a gente sente em relação ao segundo
desse convite que nós perdemos. E aí veio um alerta, desculpa, eu tô seca. Aí veio um alerta no final da mensagem do vovô, que aí vai estremecendo a gente, né? Porque ele fala assim, olha, teve épocas que esse convite aos espíritos encarnados na época levava a processos muito complicados. Então, muitos foram trucidados nas arenas, né, pelos leões e etc. Foram perseguidos, arrancados de casa, assassinados nas ruas, apedrejados, torturados, queimados em fogueiras, né? Foram perseguidos de todas as formas, de todas as maneiras, sofreram todos os ataques possíveis e imaginários. Outros ficaram presos em cárceres, dentro de mosteiros, dentro de conventos e etc., em situações de cárcere, como se estivessem presos, como se estivessem numa penitenciária, não é? Ali sofrendo todas as privações, tudo isso para seguir o Cristo, né? Então, assim, para seguir, na decisão de seguir. Então ele dá o exemplo bem que mostra pra gente a dor física, né? A dor do flagelo físico, né? Mas para aqueles espíritos que, por exemplo, morreram nas arenas, trucidado por aqueles leões, a dor foi somente física. Eles estavam com Jesus, eles estavam no bem. Então a dor espiritual é diferente. Eles estavam em outro patamar, né? Foi diferente. Aqueles que morreram queimados em fogueiras, né? Porque seguiram o Cristo dentro de um contexto mais verdadeiro e foram caluniados e denunciados de todas as maneiras. Quantos espíritas também no século passado, o próprio Kardec também foi perseguido, né? Teve em 2 países na Europa, teve toda a sua obra queimada. Espíritas no Brasil que foram perseguidos, que tinham que fazer as suas reuniões a portas fechadas. Então, nós tivemos, na evolução humana, momentos de muita dificuldade na decisão de seguir o Cristo. Mas dificuldades na matéria, porque no espírito não havia dificuldade. O espírito estava em paz, em equilíbrio, pela decisão tomada, pela decisão correta que foi, né? Agora, vem aí o nosso mentor continua. E hoje, né? Hoje, o que acontece a alguém que decide seguir Jesus? Por acaso vai ser jogado numa arena para ser comido por leões, ou seja lá o que for? Vai ser queimado em fogueira em praça pública? Vai ter que se trancafiar em casa para poder dizer porque não pode falar o que pensa? Então, hoje, o convite, tá, para seguir o mestre, esse segundo, né, decisivo, ele é muito mais, como se diz, fácil, ele é muito mais, a decisão não é tão difícil assim, porque as consequências de uma decisão dessa hoje na nossa vida são mais tranquilas, não é? É isso, ele está fazendo uma analogia para nos fazer pensar. Então, o que ele diz é assim, para aquelas pessoas naquela época, com aquilo tudo, puderam seguir e tomaram a decisão de seguir, o que nos falta hoje para fazermos isso? Então, por que hoje não conseguimos? Por que hoje a gente acha que não dá? Não é? É isso que ele está nos falando. Se naquela época, né, no nosso passado, era tão difícil, tão dolorido, né, tão impossível, quase, e assim mesmo espíritos tomaram essa decisão, talvez até muitos de nós tivéssemos lá naquela época, tivéssemos tomado essa decisão. O que está acontecendo hoje que o mundo está desse jeito, que as coisas estão desse jeito e as pessoas ainda encontram dificuldade de seguir o caminho de Jesus, de seguir
o Cristo. Mas aí ele alerta, não é seguir o Cristo falando, porque falando tem um monte de gente falando, né? Falar é fácil, um monte de gente falando. Não é seguir o Cristo falando, é seguir verdadeiramente o Cristo. E seguir verdadeiramente o Cristo não é colocar um banquinho no meio da praça pública, levantar e sair pregando feito louco. Não. Seguir verdadeiramente o Cristo não é ter compromisso social de ir dia tal na casa espírita, dia tal na igreja evangélica, dia tal na igreja católica, dia tal aonde quer que seja, e depois sair de lá e esquecer os princípios das coisas. Quando seguir o Cristo significa promover mudanças íntimas sérias para se desapegar, para se desligar e para abandonar de vez este ser atávico que ainda habita em nós. Um ser que ainda tem resquícios de crueldade, que ainda é propenso à opção pela maldade, que ainda exercita, né, ações e opções contrárias às leis naturais e divinas, e pergunta-se qual a dificuldade do homem hoje, do mundo de hoje, buscar o caminho de Jesus, buscar ser bom, buscar ser cristão. É esse o sentido da palavra cristão. Não é dizer que é de uma religião cristã, porque existem inúmeros cristãos no mundo que não são de nenhuma religião cristã, mas seguem o Cristo no que o Cristo representa, ou seja, segue o ensinamento, segue o patamar apresentado, o caminho. São pessoas boas, caridosas, que praticam o bem, que amam o seu próximo, que amam a Deus e que estendem a mão todos os dias para ajudar as pessoas que se encontram com essa dificuldade. Isso é ser cristão, não é frequentar uma religião e depois sair de lá e esquecer tudo que foi dito lá dentro, não é dizer que é porque é interessante, é legal, é bonitinho, está na moda, eu vou falar, porque senão eu estou fora desse negócio. Não. Então vamos nós, de novo, voltar para o começo dessa conversa. Tá? Vamos lá, voltar para o comecinho da conversa. Precisamos ter olhos abertos, que enxerguem, que vejam o tal do nosso segundo decisivo. Esse segundinho decisivo. Porque na hora que ele bater a nossa porta, ou colocar as mãos no nosso ombro, ou vir nos abraçar e falar, venha comigo, nós podemos ir, não é? Nós podemos ir. Então vamos prestar atenção e não perder a oportunidade. Porque perdemos antes, mas temos mais oportunidades, porque isso é justiça divina. Não tenho medo, não tenho desesperança. Se aquela situação que você vivenciou lá no seu passado, na sua infância, na sua juventude, na sua mocidade, na sua vida adulta ou nas suas existências pretéritas, que você perdeu o segundo, não desanime, porque todo instante ele é encadeado. Às vezes, numa hora que a gente menos espera, numa situação que a gente não vai dar a primeira olhada, mínimo interesse ou mínimo valor, ali está o nosso segundo decisivo, né? Moral da história, não perca que pode dar bode. Digamos assim, não perca o seu segundo, porque vai dar um trabalho tremendo se reorganizar para conseguir ver o próximo que vem, né? Então, vamos pegar o exemplo desse querido irmão que nos trouxe a mensagem, entender esse sentido dessa mensagem, quando ele nos fala, não é, desse momento perdido e da oportunidade que reaparece para ele, né, mas ele já em condições muito mais difíceis, né? Então, vamos perceber que as culpas que temos dentro de nós são provenientes
dessas decisões de outrora, aonde nós negamos o caminho de Deus por inúmeras razões, pela nossa inferioridade moral, pelo nosso dessaber das coisas, pela nossa ignorância, e vamos observar-nos cotidianamente. Não estamos falando de decisões cotidianas concessionais, como a gente falou, né? Eu tomo café ou eu tomo chá. Eu levanto 7 horas, eu levanto 15 para 7, ou eu... Não. São situações, às vezes, até muito mais sutis, né? Que batem em nós. É quando aquela pessoa que você não vê há um tempão liga e quer falar com você, ou quando e ela está precisando, ou quando o seu cônjuge, ou seus filhos, ou seus pais, ou seus irmãos falam algo que a gente consegue ali perceber que aquela pessoa está precisando de nós, e a gente poder ajudar. Porque hoje, o Jesus, o nosso Cristo Jesus, não senta do nosso lado, põe a mão e fala, bora. Ele põe alguém no lugar dele. E esse alguém no lugar dele é alguém que vai nos chamar através de uma necessidade, de uma dor, de uma situação, para que a gente naquele momento faça a opção correta, né? Então que Jesus... Ai, que oração! Toda vez vai ser isso, porque aqui no Face, pelo celular, eu não vejo a hora. Edinha, você põe a hora pra mim? Alguém põe a hora pra mim? Edna, Leda, Luciana... Quem que pode pôr aí a hora pra mim, para que eu não perca? Aquele dia deu 2 horas diferentes. Lembra que tinha dado uma diferença de 10 minutos? Não importa. Eu quero alguma coisa que me dê aqui algum parâmetro pra gente fazer a nossa conversa de hoje. 20 horas e 5 ou 2005? 20 horas, beleza. Então, vamos lá. São 8 horas. Chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Aqueles que estão no tratamento, voem, ok? Nós vamos encerrar aqui e vamos voar também. Eu vou pedir aqui hoje que na próxima quarta-feira, alguém, quando for 5 para as 8, me avisar, tá bom? Colocar ali, que aí é a hora que a gente já sabe que é a hora da gente vazar para o tratamento. Então vamos fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece, encerrarmos o nosso papo gostoso da noite de hoje, junto a Jesus, junto a Deus, junto a todos os nossos queridos amigos da espiritualidade, que nunca nos abandonam, estão sempre conosco. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoe os nossos passos para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara e os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Graças a Deus. Que a paz de Jesus fique com todos vocês.
Boa noite, amores. Até quarta-feira que vem. Na paz de Jesus, na companhia dos nossos mentores e no amor incondicional de Deus, o nosso Pai. Saúde para todos. Até quarta-feira.